Bom, Palmeiras jogou contra a Portuguesa no Canindé no sábado, né? Acabou ganhando por 1-0, gol do Luíde e começa conquistando os 3 pontos no Campeonato Paulista. Palmeiras que vai jogar contra o Santos, já vai ter um clássico de cara já na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Esse jogo será na Arena Barueri, hein, gente? Atenção, torcedor palmeirense. O Palmeiras está reformando lá a grama sintética no Allianz Parque. Então vai ficar por um tempo, acho que nesse mês de janeiro inteiro em Barueri. É isso, Costa? É isso, os jogos já estão marcados para Barueri. O Palmeiras não trabalha com uma previsão exata, né? Mas ao que tudo indica, em fevereiro o Palmeiras volta a jogar lá no solo sagrado do Allianz Parque após a troca do gramado, Lima. Boa, então já aproveitando, vamos ouvir o Abel, né? E ele explicou que quer um Palmeiras mais malandro, entre aspas, nessa temporada de 2026 e exaltou, né, a contratação do Marlon Freitas, que perto da filosofia do Abel de início no Palmeiras é um veteranaço, né? Vamos ouvir o Abel. É verdade, vocês têm que entender uma coisa, nós vendemos 2 bilhões de jogadores, compramos 700 milhões em jogadores, mas ficamos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que tivermos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. E foi uma grande contratação do Barros e da Leila e muito contente por trazer um jogador com esta qualidade que nos vai acrescentar não só liderança no grupo. Vocês sabem, saiu-nos o Rocha, saiu-nos o Mike, saiu-nos o Zé, saiu-nos o Rony, saiu-nos o Luá. E uma equipa não é feita só de bons jogadores, uma equipa é feita de experiência, de malandragem, de cobrança, e é isso que nós queremos este ano. Mudou um pouco a filosofia, o pensamento do Abel. Óbvio, está há 5 anos no Palmeiras, mas vocês lembram, né? O Abel não queria saber de jogador um pouco mais velho, ele preferia jogadores mais novos para ele lapidar, mas foi mudando, né, um pouco esse pensamento ao longo dos anos, né, meu caro Coste? É isso, Lima. Eu acho que ele já tem essas joias para lapidar e ele sentiu que o ano passado faltou justamente isso que ele fala aí, né? A malandragem, faltou um jogador mais experiente, não um baita de um craque, porque quando ele chega no Palmeiras, ele tem isso. E aí ele começa a trabalhar com uma leva muito boa das crias da academia, que subiram 5 ali, que deram muito resultado, né? Então ele foi perdendo esse pessoal mais experiente e foi renovando o elenco. E aí houve uma lacuna, e acho que o ano passado houve um problema de planejamento da diretoria, um atraso no planejamento, que foi corrigido no meio do ano e o Palmeiras contratou. Eu tenho falado muito isso, faltou um detalhe, o Palmeiras teve 3 vices-campeonatos. Para não ser campeão, foram alguns detalhes que faltaram. É isso que o Palmeiras tem que atacar e não sair no mercado comprando a Riveria para mostrar poderio financeiro ou para acalmar uma certa ansiedade da torcida por nomes, né? Nomes estratosféricos, nomes midiáticos. Não, tem que trazer pontualmente. Eu tenho certeza que o Marlon Freitas é um desses nomes. Ele chegou, e aí já falando da estreia do Palmeiras no sábado, no Canindé contra a Portuguesa, ele entrou muito bem. Apresentação de Marcos Costa. O pé quente, vírgula, 3 meias de lã, nunca vi isso na vida. Mas o Palmeiras estreou ali dentro das possibilidades bem, um jogo muito abaixo, obviamente, não foi de encher os olhos, mas dentro das possibilidades. O Palmeiras estava sem Piquerez e Gomes, Vitor Roque e Flaco Lopes, que são titulares absolutos, incontestáveis desse time do Palmeiras. Sem o Felipe Anderson, sem o Facundo, que também figuram ali entre os titulares. Sem Evangelista, e o Paulinho eu nem coloco, porque o Paulinho não dá para você considerar ainda como um desfalque. Ele ainda não. O Vitor tá machucado, né? O Abel revelou na coletiva, né? Teve uma torção, não é nada que preocupe, nada grave, mas ele teve uma torção no jogo treino. Já deve estar, inclusive, apto para o próximo jogo aí, para o clássico contra o Santos, que vai ter, inclusive, transmissão aqui do Estádio 97 da Energia. Não, do estádio não, do Energia em Campo. Da Energia 97, do Energia em Campo. E ele foi a família inteira. E acho, como eu já adiantei um pouquinho anteriormente, mais do que a estreia do Palmeiras, foi melhor a estreia do Marlon Freitas. Ele teve 92% de acerto nos passes. E não é só aquele passe de lado. Ele usou muito uma das características dele, que é o passe prolongado, é um lançamento, tentando achar o colega sempre na melhor condição ali. E também foi muito bem como um primeiro volante, porque a gente tem a ideia que o primeiro volante ele tem que ser aquele destruidor de jogada, aquele cara mais duro, né? Mais carrancudo, nem tanto habilidoso. Ele cumpriu muito bem ali. Tendo ao seu lado o outro destaque,
da partida, o Larsson, que é um garoto que o Abel pediu a prioridade total na contratação dele, de uma forma até precoce. Ele estava há pouco tempo no Palmeiras, o Abel se encantou com o futebol do menino, pediu que o Palmeiras exercesse a compra dele, o Palmeiras fez por valer a opinião do treinador, trouxe. Ele tinha jogado um pouquinho ano passado, mas ele estreou para valer agora. E ele foi muito bem, inclusive na tabela do gol do Palmeiras, que sai ali entre ele e o Maurício, que também acabou indo bem. O Maurício começou muito bem ano passado, depois caiu muito o futebol dele, ele acabou sendo muito criticado e com razão pela torcida, mas acabou jogando bem também nessa estreia. Ou seja, não foi uma estreia de encher os olhos, mas o Palmeiras conseguiu vencer e mostrou, apresentou aí para sua torcida 2 valores importantíssimos. O Marlon Freitas e também o Larsson. Verdade o quê? Eu não consigo ler. O Paulinho vai fazer uma nova cirurgia? Não tô sabendo disso não. Acho que não. Não, né? Não tô sabendo disso não. Desculpa, eu não leio o nome da pessoa ali porque fica muito longe para mim. E você sabe que, né? Bom, com a idade, segue o jogo. a visão vai caindo com a idade. Não só a visão, tudo vai caindo aí. Olha como ele é mal criado, tá vendo? Sou cego, mas tô com todos os dentes na boca, viu? Maldito! O cowboy, não é por nada não. Graças a Deus. Pra quem não tá entendendo, isso foi um embate interno. O seu Silvio Luiz apareceu hoje com um dos pivôs fora. Caiu o pivô do Silvio Luiz. Então, ele tá tomando sopa há 3 dias, né? E por isso está meio banguela. É isso. Mas o ponta direita foi pro saco. Mas enfim, Lima, e para terminar esse destaque do Palmeiras, falei isso aqui na transmissão, que nas entrelinhas, e foi muito legal esse recorte aí do Abel, ele deixa claro, o Palmeiras vai trazer alguém. Quando ele fala que o Palmeiras está 1,3 bi mais fraco, ele quer dizer o quê? Nós vamos reforçar, nós temos 1,3 bi para reforçar. E aí, talvez entre o Almada, que está sendo especulado, é muito difícil, mas o Palmeiras enviou um representante, ou o próprio Arias. Acredito que os dois não. Vai ser difícil trazer os dois. Teoricamente é mais fácil o Arias, né? Sim. Teoricamente. É bem, praticamente também, né? Não só na teoria, é muito mais fácil por onde ele tá, pela idade dele, pelas possibilidades. O Almada, inclusive, né, as últimas notícias dão conta que o Benfica também teria demonstrado interesse. E aqui, nessa questão do Almada, viu, E Lima? aí é um adeus pro Palmeiras. Se o Benfica mostrou... E ele Mas já disse que pretende ficar na Europa. Então, né? mas eu acho que é muito mais por isso. A gente até discutiu, né, Coste, durante a transmissão, que o grande lance do Almada, eu acho que não é nem a grana. Porque, ó, sinceramente, Lima, pro Palmeiras hoje, 20 milhões de euros é muita coisa? Mas tem da onde tirar. Não, mas tem tranquilo. Sim. Não, porque assim, ó, o Palmeiras gastou mais ou menos 10 mil no Sousa e no Facundo. Foi o que eu falei ali, em cada um deles. Entendeu? O 20 milhões no Almada não é tanta coisa. O problema do Almada é outro. O Almada tem 24 anos. Como todo jogador de futebol, ele tem o sonho de ir para a Europa e se dar bem na Europa, construir ali uma carreira bacana, depois, eventualmente, poderia até voltar para o futebol brasileiro. Já foi 2 vezes, né? Exato. Não deu certo. Então, se ele voltar agora, com 24 anos, ele vai ficar ali mais 1, 2 temporadas no Palmeiras. Com 26, a chance dele voltar para a Europa diminui muito. Então, eu acho que muito mais do que grana hoje para o Almada, obviamente que pesa. A gestão de carreira, né? É a gestão de carreira. O Arias, John Arias, ele tem 28 anos. Era um sonho dele também, ele foi para a Europa, tá na Premier League num time que é saco de pancada, que ficou não sei quantos jogos sem vencer e que tá na lanterna. Outro dia venceu, voltou a vencer, o Arias inclusive marcou o primeiro gol dele, mas assim... Virtual rebaixado, vai cair. É um virtual rebaixado, a não ser que tenha aquela retomada e tal, e consiga escapar, o Wolverhampton ele deve cair para a Championship na próxima temporada. Então, é muito mais viável, apesar do Arias também falar que se voltasse para o Brasil, daria prioridade para o Fluminense, porque é ídolo lá, mas assim, a gente sabe que futebol as coisas são bastante dinâmicas. É só a Copa do Mundo, acho que pro Almada, acho que é só a questão da Esse é o Copa trunfo. do Mundo por ele ter pouca minutagem na Europa. Acho que é a única coisa para ele voltar, senão não tem um porquê voltar. Esse é o trunfo, ele vir disputar o campeonato mais complicado, né? Com mais visibilidade no continente nacional, no continente que é o brasileiro, e também o principal campeonato continental que é a Libertadores. Só para treinar, tem um superchat aqui, viu, Lima? Vai lá. Do Rafael Panosso, ele mandou o superchat. Ele mandou o superchat aqui e falou: imagina Paulinho, Arias, Vitor Roque, Marlon, Andréas, Almada, PQP. Que sonho, tô iludido novamente. Aproveitar também e mandar um beijão aqui pro meu irmão, meu parceiro Danilo Siqueira. Um beijão pra Gabriela também.